Nessa aula vamos começar a ver o ciclo de vida de um componente. Bom, antes que eu me esqueça, eu tenho que apagar aqui o app exemplo componente de home que eu tinha importado na aula anterior, porque ele não existe mais. Bom, então vamos começar com o ng onInit, que ele detecta assim que um componente é inicializado. Então eu vou vir aqui em componentes, eu vou fazer isso daqui bem no footer, ou melhor, no navbar. Então, vou vir aqui agora no navbar TypeScript. Esse daqui é onde vai ficar a lógica de programação do meu componente navbar. Para eu disparar uma ação assim que eu inicializar o meu componente, eu posso utilizar o ng onInit. Para isso, eu faço a implementação implements onInit. Percebam que ele automaticamente importou aqui de Angular Core o onInit. E aqui dentro, eu posso digitar aqui onInit e selecionar um ng onInit, que ele já gera a minha função ng onInit, que é a função que é disparada assim que o meu componente inicializar. Então, para a gente testar, eu vou colocar aqui um console log, eu vou colocar aqui que o navbar inicializou. Fazendo isso, eu acesso aqui a minha página, pressiono F12 e perceba que ele printou aqui no meu console log, navbar inicializou. Se eu recarregar a página, ele vai printar aqui no meu console log. Isso porque a função ela é executada, o ng onInit, assim que o meu navbar é inicializado. Então o ng onInit ele é bastante utilizado para carregar alguns recursos iniciais do seu componente. Nas aulas futuras, vocês vão ver que quando eu faço uma requisição HTTP, onde eu tenho que recuperar alguns dados para exibir em tela, eu concentro todas as outras funções aqui no ng onInit, para que eu possa carregar esses dados em tela assim que o meu componente inicializar. Então a função ng onInit é muito utilizada. Agora eu vou mostrar o ng destroy, que é uma função que é chamada assim que um componente é destruído. Então aqui no meu navbar, eu já testei o ng onInit. Para testar o onDestroy, para melhor visualização, eu vou testar no meu home, mas não diretamente nele, e sim fora dele, aqui no meu app. Então, abaixo do meu componente home, eu vou criar um botão, eu vou colocar aqui uma classe de primary, do botão, e eu vou colocar um texto de destruir. Então, assim que eu clicar no botão de destruir, eu quero que ele destrua a minha página home, que está sendo exibida logo acima do meu botão. Então ficou dessa forma aqui, pessoal. Eu tenho aqui o homeworks e o botão destruir. Então, para eu colocar aqui a ação de clique no botão, no Angular você utiliza o clique, entre parênteses clique. E aqui você passa uma função. Como eu ainda não criei uma função, eu vou criar aqui agora. Eu vou chamar essa função de destruir. Como eu ainda não criei, ele vai reclamar aqui, que está com erro, que não existe. Mas não tem problema. Aqui no meu TypeScript do app, vou vir aqui no app component ts, eu vou criar a função de destruir. Dessa forma. Aqui esse title eu posso apagar, que era do exemplo padrão, do template do Angular, que ele gera esse app component. E aqui acima do destruir, eu vou criar uma variável chamada exibHome. ExibHome vai ser do tipo boolean. Então aqui no TypeScript, você tem que definir o tipo dessa forma aqui. 2 pontos, o nome da variável, 2 pontos, boolean. E o valor inicial vai ser true. Então ele vai começar exibindo o meu componente home. Ao clicar em destruir, eu vou atribuir ao exibHome, então é this.exibHome, eu vou deixar false. Ele vai parar de exibir a minha home. Agora, para fazer efeito, o exibHome, eu posso vir aqui no meu app component, eu posso colocar uma condição à minha tag appHome, que é a chamada do meu componente home, com um ngIf. O ngIf, você passa uma expressão, se for falso, ele não vai carregar o app home, se for verdadeiro, ele carrega
o app home, ele exibe o app home para o usuário. Então eu posso colocar essa condição exibe home. Fazendo isso, o Angular já entende que assim que eu atualizar a minha variável exibe home, ele vai dinamicamente exibir ou esconder o meu app home. Na verdade, nem é esconder. Então, salvando dessa forma, ele vai começar exibindo aqui o meu homeworks. Bom, olhando aqui, ele carregou, vou aumentar um pouco mais aqui, ele carrega o meu componente home e o botão destruir. Se eu clico aqui em destruir, ele vai atribuir false no exibe home. Então eu vou clicar aqui e a minha home não é exibida. Isso porque a minha variável exibe home é falso. E essa minha variável está dentro da condição ngIf exibe home. Então, como aqui agora é falso, ele não vai mais exibir o app home, que é meu componente home. Então, com o ngIf, você consegue colocar condições para carregar ou não um componente. Estou interrompendo a sua aula rapidamente para dar um recado. Se você quer ter acesso a conteúdo exclusivo desse curso, como por exemplo, projeto prático, empréstimo de livros, onde eu disponibilizo uma API para você desenvolver o front-end em Angular, publicação do projeto prático usando o serviço da AWS. E além disso, acesso antecipado a todos os vídeos que eu vou publicar aqui no canal. Então aqui você já tem todos os vídeos disponíveis para você assistir. E eu vou entrar aqui no projeto prático só para vocês verem como que é. Eu tenho aqui mais de 60 aulas para você colocar em prática esse projeto prático de empréstimo de livros. Vou deixar o link aqui na descrição, então dá uma olhada se você quer ter acesso ao conteúdo exclusivo e também não quer ficar aguardando novos vídeos sobre Angular aqui do canal e já quer ter acesso a tudo de uma vez. Link aqui na descrição. Agora eu vou acessar aqui o meu home, o componente home, aqui no TypeScript, e eu vou utilizar o onDestroy. Então eu tenho que implementar implements onDestroy. Aqui você pode implementar quantos você quiser. Se você quiser também implementar o onInit, você pode implementar aqui e utilizar os dois aqui na classe do Home Component. Mas no meu caso eu vou usar somente o onDestroy. Então aqui dentro da minha classe, eu vou chamar o onDestroy, onDestroy. Eu vou colocar aqui um console log. Eu vou colocar aqui que destruiu. Então eu vou voltar aqui, eu vou pressionar um F12 para visualizar aqui o meu console log. E eu vou clicar, vou diminuir um pouco aqui, eu vou clicar em destruir. Então clicando aqui em destruir, como nós já sabemos, ele vai parar de exibir o meu componente home. Então vamos clicar aqui. Olha só, minha variável exibe home agora é false e automaticamente ele disparou a minha função onDestroy, porque o componente ele foi destruído. Como é que eu sei disso? Que ele chamou o onDestroy? Porque aqui está no meu console log, ó, destruiu. Então ele printou aqui no meu console log e destruiu. Isso significa que ele chamou o onDestroy. Com a condição do ngIf, ele parou de ser exibido em tela. Então ele acabou sendo destruído, porque o meu ngIf agora é false. Então, quando ele é false, ele para de exibir, consequentemente, ele é destruído da tela. Ele não é mais exibido para o usuário. O onDestroy ele é usado para chamar funções assim que o componente sumir de tela. Lembrando, pessoal, que o ngIf ele é diferente de esconder um componente em tela. O ngIf ele carrega ou destrói o componente. Agora, se eu coloco aqui Riding, e eu passo a minha variável exibe home aqui para o meu Riding. No meu caso aqui é o inverso, então se eu quero inverter o valor de uma variável, eu coloco uma exclamação na frente. Então, de começo, o exibe home ele é true, mas o Riding eu estou dizendo para esconder. Então, eu vou esconder, aí ele vai ficar true, só que na verdade eu quero inverter o valor, eu quero que ele comece exibindo a minha home. Então, eu vou inverter. Então, ele não vai esconder no primeiro momento. Agora, se eu clicar aqui em destruir, agora eu estou utilizando o Riding, não o ngIf.
Então vamos clicar aqui. Perceba que ele escondeu o meu componente home. Ele não destruiu como faz o ngIf. Então vamos recapitular. O ngIf, ele destrói o componente. Ou ele carrega, caso seja true, ele vai carregar o componente. Caso seja false, ele não vai carregar o componente. Ou se já foi carregado anteriormente, ele vai destruir. Agora o riding é diferente. Se for true, ele vai esconder o componente, como eu fiz aqui agora, ele escondeu. Então, se ele só escondeu, ele não destruiu. Então, a minha função ng-onDestroy não foi chamada, porque não printou aqui e destruiu. Caso contrário, ele continua exibindo em tela, ele não vai esconder. Então, essa que é a diferença do riding para o ngIf. Riding você só esconde, ngIf você decide se vai carregar ou não o componente.